Pessoal, tá lá na prova oral e o examinador acordou hoje extremamente inspirado. E ele te olha e fala assim: olha, candidato, responder a teoria econômica do crime com o pensamento de César Beccaria. O que você diz para o examinador aí? O que é a teoria econômica do crime e o que seria aí o Marquês de Beccaria lá, que escreveu os delitos das penas? Como é que você estrutura essa resposta? Primeiramente, da onde surgiu essa teoria econômica do crime? Ele veio não de um jurista, mas de um economista professor da Universidade de Chicago, chamado Gary Becker. E, inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 1992. Mas em 1968, ele escreveu um artigo titulado Crime e Castigo, uma abordagem do ponto de vista econômico. E nesse artigo, ele analisa o motivo do indivíduo fazer o crime e qual é aquilo que é necessário para dissuadi-lo a tanto. Então ele diz que o indivíduo ele parte de uma ponderação de custo-benefício. Ele analisa se os benefícios a serem ganhados com aquele delito, eles valem o risco dele ser descoberto e vale, inclusive, a possível aplicação da pena. Então, é uma análise de custo-benefício do indivíduo, uma análise racional dele pensar assim, vale a pena eu realizar esse crime? Se eu cometer esse crime, qual é a chance de eu ser descoberto? E se eu for descoberto, qual é a chance de efetivamente ser aplicada a pena? Uma possibilidade de prescrição, possibilidade, inclusive, pela desorganização do poder estatal na persecução desse delito. Será que efetivamente eu vou ser punido? E mesmo que eu seja punido, será que essa é uma pena, ela vai me atingir de forma efetivamente grave, que eu não realize aquela conduta? Inclusive, o professor Gary Becker, ele diz que esse raciocínio surgiu quando ele ia parar o veículo dele num local que não podia, irregular, e ele tinha um risco de pegar uma multa, de ser multado. Então ele pensou o seguinte: será que vale a pena eu colocar o meu carro ali de forma irregular e sofrer o risco de a mim ser aplicada essa penalidade? Será que eu vou realmente receber a multa? E se eu receber a multa, será que não vale a pena pagar ela uma vez que eu estou atrasado para um determinado compromisso e vou deixar meu carro ali? E daí ele constrói todo o raciocínio dessa teoria econômica do crime. E por que o legislador te perguntou dessa relação com o Marquês de Beccaria, tá? Com César Beccaria, lá do século XVIII. O italiano escreveu aquele célebre livro dos delitos e das penas, publicado em 1764. É porque o próprio Gary Becker, ele pega raízes em diversos autores, e inclusive no Beccaria, porque o Beccaria, que ele se dispôs contra as penas absolutamente cruéis que existiam na época, de tortura, pena de morte, penas de mutilação em praça pública. E o Beccaria falou o seguinte: não, mas não é necessário eu aplicar uma pena extremamente cruel para dissuadir um indivíduo a cometer um delito. Basta que eu aplique uma pena moderada, mas que ele tenha certeza que a ele vai ser aplicado, já vai ser o suficiente para refrear o seu instinto de realizar a conduta. Tá? Por isso, em Beccaria surge a ideia muito forte do princípio da legalidade. Pois como é que eu vou dissuadir um indivíduo a não cometer a determinada conduta se ele não sabe se ela vai ser punida ou não, se ela é punida ou não? Então tem que ter uma lei escrita, prévia, para que sobre aquele indivíduo tenha essa carga dissuasória, tá certo? Isso depois foi muito bem trabalhado por Paul Feuerbach, o alemão, considerado por muitos o pai do direito penal, na sua teoria de coerção psicológica, trabalhando a questão da prevenção geral positiva. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito do Marquês de Beccaria, que ele diz o seguinte, ó: a perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade.
Então, para a becaria, não importava para você, para obter aquele objetivo de prevenir os crimes, de fazer que os indivíduos não realizem aquela conduta, de nada adianta botar penas cruéis, desumanas, torturas, desmembrar em praça pública, espalhar os pedaços do corpo, uma vez que é preferível você ter uma pena moderada, mas aí sim, a certeza da sua aplicação. E aí, com base em todo esse raciocínio, o Gary Becker tratou da teoria econômica do crime, que essa decisão de realizar o crime ou não seria uma decisão racional, baseado nessa análise de custo-benefício, tá certo? Então, no entender dele, a pena, o lucro do crime, ele tem que ser inferior ao prejuízo causado pela pena, para que esse custo-benefício não seja positivo ao indivíduo. E raciocinando sobre essa teoria do Gary Becker, o que a gente tem que analisar? Qual é a crítica a isso? É que dificilmente na criminalidade comum, pelo menos que 95%, talvez mais das pessoas que estão presas, o cometimento do crime, ele não nasce de uma ideia racional. O indivíduo não senta e pensa, eu devo ali matar aquele indivíduo ou não matar aquele indivíduo. Se eu matar aquele indivíduo, eu posso pegar uma pena que vai de 6 a 20 anos. A gente tem uma taxa aí de apuração e efetivamente aplicação de pena do homicídio, a descoberta de quem foi o autor daquele delito e aplicação de pena, em torno aí de 10%, sendo otimista. Então valeria a pena eu ali matar o meu vizinho, porque eu tenho 90% de chance de ficar impune, e mesmo se eu for condenado, eu vou pegar uma pena que começa com 6 anos, ainda teria os benefícios, aí ele ficaria todo o tempo preso. Só que isso é uma análise que ela é muito boa aqui, friamente, sentado na academia, mas na prática, no direito concreto real, absolutamente ninguém tem esse tipo de raciocínio, tá? Principalmente para esse tipo de criminalidade. Você imagina, não, se amanhã nós tivermos a liberação do crime de homicídio, é possível matar e não há mais punição. Alguém de vocês aí passaria a matar as pessoas? Ou a partir de amanhã, o crime de estupro, para piorar, o crime de estupro não é mais punido. Então vamos passar a estuprar por causa disso? Então não há uma relação tão clara de racionalidade e da gravidade da pena na decisão daquele indivíduo cometer o delito ou não, pelo menos para essa criminalidade comum. Mas agora esse raciocínio, ele é muito pertinente para os crimes de colarinho branco, para a alta classe, para crimes políticos, porque assim um indivíduo, ele pode sentar racionalmente e pensar assim, vale a pena eu suprimir esse tributo? Porque se eu for pego, eu vou pagar uma multa lá, vou pagar mais um pouco, mas a chance de eu não ser pego é muito grande, então é preferível arriscar. Na relação de consumo, não, eu vou lesionar esse consumidor aqui, eu vou usar a ordem econômica, se eu for pego, eu vou me prejudicar, mas aí eu pago lá a penalidade e tal, e vale a pena, compensa. Para esse tipo de crime de colarinho branco, aí a teoria da econômica do crime, ela parece ter muita relação, parece ter muita coerência, inclusive na sua vertente dizer que a multa tem um papel extremamente importante nesse caráter dissuasório, mais até do que a pena corporal e mais efetivo para o Estado como um todo e para a própria vítima. Afinal, o que é preferível? Que ele indenize ali o dano que ele causou, que ele pague uma multa, que ele devolva todo o produto ilícito, ou que ele fique preso. E até para esse tipo de pessoa, talvez esse benefício, essa perda econômica, ela tem um efeito muito maior. Perda de cargo, perda de prestígio, perda de dinheiro, que muito mais a pena privativa de prisão. Nesse sentido, nós tivemos decisão recente do STJ que firmou uma tese que os instrumentos utilizados para as infrações ambientais,
eles podem ser apreendidos, mesmo que não seja provada que eles só são utilizados para fins ilícitos, mesmo que seja só aquela infração ambiental ali que foi descoberta e um veículo, por exemplo, o caso tratava de um veículo que foi utilizado ali para cometer aquele crime, mas não há prova que ele é utilizado somente para a realização de crimes. Ainda assim é possível a sua apreensão e na decisão do STJ ele faz justamente menção à teoria econômica do crime. Então uma boa resposta para o seu examinador tinha que partir dessas todas vertentes aí. Grande abraço para vocês, bons estudos. Pessoal, eu retornei aqui para fazer uma errata. Quando eu falei de Paul Feuerbach, lá, o considerado pai dos direitos penais e sua teoria da coação psicológica da pena, ele trabalha não com a prevenção geral positiva, como eu tinha falado, troquei na hora. O correto é a prevenção geral negativa, isto é, a própria existência da pena dissuadir todos os membros da comunidade a não realizar o delito. Por isso a importância do princípio da legalidade. Já a prevenção geral positiva, ela veio depois e é ligada à ideia de manutenção do sistema do direito penal, do sistema vigente, da atuação das normas. E é mais ligado, por exemplo, ao direito penal do inimigo, trabalhado aí pelo professor Gunther Jacobs. Feita aí a correção, grande abraço.